E aí, pessoal, tudo bem? Agora sim, Flávio. Oi. Tudo certo? Tudo bem, diferente, né? Diferente. Principalmente sem cabelo, mais diferente ainda. Faz um comentário aí, solta aí, depois você clica no comentário, você fixa o comentário. Para as pessoas que Sim, entrarem a sobre o todo tema da momento. live. Isso, que nós vamos falar hoje do papel do vereador, a função do vereador de fato, né? Porque nós estamos num período de pré-campanha e esse é o momento dos candidatos construírem suas propostas, discutirem sobre isso e nada melhor do que saber qual é o papel de fato do vereador para construir propostas realistas, né? O vereador não tem que prometer Sim, construção de escola, prometer limpeza urbana, posto de saúde, o vereador não tem que marcar a consulta, enfim, não tem que ser um despachante do povo. O vereador tem que representar e fiscalizar o poder executivo. Isso. Show. Agora sim, eu posso te agradecer por você ter aceitado o convite da Smart em falar um pouco desse tema. A Smart, nós desenvolvemos um curso, Flávio, focado em campanhas eleitorais. E esse tema, ele também faz parte do processo eleitoral, né? Que é entender o papel de um vereador, a função do vereador e a relação dele com o poder executivo, ou seja, dele com o prefeito municipal. E você que tem uma vasta experiência aí no poder legislativo, pode compartilhar um pouco conosco quais são as funções, quais são os detalhes, as preocupações, né? Qual comissão, após você entrar na Câmara Municipal, qual comissão é a mais importante? Porque nos municípios, hoje, existe negociações para presidência de comissões legislativas. E aí o vereador, qual presidência eu devo lutar para conquistar, né? Qual presidência, qual comissão eu devo conquistar, qual comissão é a mais importante de uma Câmara Municipal. E aí eu te dou boas-vindas e muito obrigado por estar conosco. Marcos, primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando aí a nossa live. Queria te agradecer bastante pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com o pessoal da Smart Eleitoral, que eu sei que faz um excelente trabalho em termos de campanha, preparar novos políticos e uma nova geração aí para entrar na política, né? É muito importante o papel de vocês, então, mais uma vez, queria agradecer. E o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que eu tenho contato no meu cotidiano. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Miranda Molinari, atuo na assessoria jurídica do deputado estadual Sérgio Vitor, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, apesar de não estar dentro do município, eu tenho muito contato com o processo legislativo. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês que, de maneira geral, em qualquer ente da nação, né, seja na União, no Estado, no município, o processo legislativo ele tem uma uniformidade e ele vai variando de acordo com as necessidades daquele ambiente. Como você quer começar? Vamos começar falando do básico aí do Vai processo deixar legislativo? isso, vamos começar pelo básico, até para as pessoas entenderem, né? Nós temos hoje três entes, né? A União, Estado e município, como você disse. O processo legislativo ele tem de ser igual nas três entes, mas as competências e limitação há diferenças e há limitações entre eles. O vereador ele tem que se ater ao município e é isso que eu acho que cabe abordarmos aqui, você até explicar, né, quais são as competências do município e até as limitações. Por exemplo, o vereador ele não tem que fiscalizar uma escola estadual, ele não tem que, de acordo com a sua obrigação. Claro que ele pode ir numa escola estadual, ele pode colaborar com o Estado, cobrar, mas a obrigação dele compete a nível municipal e você pode nos explicar um pouco sobre isso. É isso aí. Bom, vamos lá. Para a gente explicar isso, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar aonde está disponível, né, a competência de cada ente, né, da União, do Estado e do município. A gente faz um juízo negativo, né, ou seja, o que a União pode legislar, só a União pode legislar, nem o Estado nem o município pode. Que só o Estado pode legislar, nem a União nem o município pode, e que só o município pode legislar, nem o Estado nem a União pode. E a União, Estados e municípios, e também o Distrito Federal, incluído aí nessa conta,
eles têm competências comuns, né, de legislação. Então, aonde que a gente encontra isso? Na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela estabelece a competência de cada ente, então da União, do Estado, do município, do Distrito Federal. A competência da União é sempre a competência mais ampla. Então, a União ela pode legislar, por exemplo, sobre direito civil, direito tributário, direito penal, processo penal, leis relacionadas à Marinha, legislação relacionada às Forças Armadas, uma série de competências que faz sentido no âmbito nacional, correto? Já o Estado ele tem um poder de legislar, uma competência legislativa, parecida em alguns aspectos com a União, mas preservando, claro, os aspectos gerais, né? Então, geralmente os aspectos gerais estão vinculados à competência da União, os estados à competência mais restrita, e o município a competência mais restrita ainda. A União, quando fala a Constituição Federal, quando fala dos municípios, ela fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Essa é a principal competência dos municípios. Então, toda vez que a gente pensa no processo legislativo municipal, o ideal do raciocínio é a gente pensar qual é a relevância local que o meu projeto de lei tem. Né? Esse é o primeiro pensamento que a gente precisa ter. Então, por exemplo, eu quero legislar sobre... Vamos falar sobre tributário, por exemplo. Impostos, por exemplo, né? Tem pessoas que cobram de vereador, às vezes, para reduzir o preço da gasolina na sua cidade. Dê um exemplo nessa linha, assim. Qual imposto compete ao vereador legislar, qual a União, qual o Estado? Legal. Esse é um exemplo bacana, porque ele não está nesse rol de assunto local. Ele está no outro dispositivo da Constituição que fala da competência tributária. A competência tributária é algo tão importante, porque ela mexe com as receitas do município, que é onde o município extrai dinheiro para fazer política pública, que cada ente tem a sua competência bem delimitada na Constituição. Para o município, o principal tributo, eu vou chamar de tributo assim, mas o principal tributo é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Né? Então, o exemplo que você deu da gasolina, né? Chega lá o eleitor, né? Chega cobrando o seu vereador, o vereador que elegeu. Poxa, você não reduziu o imposto sobre a gasolina. Mas assim, a gasolina não tem ISS, né? O imposto da gasolina é o ICMS. Ou se não, chega o vereador Cesta e fala... básica, por exemplo. Não, por que você não cobra mais imposto sobre heranças e doações? Esse imposto é do Estado, é o ITCMD, né? Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. E muitas vezes essa cobrança, a gente nunca... muitas vezes a população não consegue fazer direito por uma dificuldade de conhecer o sistema, porque o sistema é muito complexo, né? A gente tem uma predisposição a assumir tudo que é da União em todos os lugares, então vai cobrar mais educação, mais segurança, mais saúde. A gente sempre quer cobrar de todo mundo igual, né? Mas cada ente tem ali a sua competência. Então, eu vou dar um exemplo, interesse local. Tem um exemplo tem uma zona de conflito bem legal, que se você me permitir, eu queria explorar aqui, que é uma questão da legislação de comércios nesse contexto do coronavírus. Bom exemplo. Alguns municípios aqui do estado de São Paulo começaram a editar alguns decretos para flexibilizar a quarentena. E esses decretos, eles iam de encontro ao decreto estabelecido pelo Estado, que era um decreto mais restritivo. Né? Então, a gente pode citar, por exemplo, o município de Atibaia, que fez um decreto flexibilizando a quarentena, algumas atividades, eu não vou nem chamar de flexibilização, era a possibilidade de alguns comércios e serviços abrirem, observando normas rígidas, né, de legislação sanitária, e o Estado foi contra isso. O Estado, não o Estado em si, mas o Ministério Público, né, foi cobrar explicações desses municípios, e aí isso criou um embate jurídico na justiça, e você teve decisões diferentes para um município, para outro. E por que isso acontece? Né?
a grande questão é por que isso aconteceu? Por que o município pôde legislar sobre a abertura de um comércio e o Estado também pôde legislar sobre isso? Porque no contexto da pandemia, a gente tem um interesse que é maior do que a abertura e fechamento de comércio, que é o direito à saúde, que é legislar sobre saúde pública. E legislar sobre saúde pública está dentro do âmbito daquela competência concorrente. Está no artigo 24 da Constituição Federal, que todos os entes podem legislar. Então, a União pode legislar, Estado pode legislar e município pode legislar. Inclusive, eles devem legislar em conjunto, observando uma certa sistemática de cooperação para que o sistema possa ser mais útil, para que o sistema possa ser mais azeitado, vamos chamar assim, né? Então, esse contexto, ele trouxe isso. Bom, então se eu deixar abrir o comércio, será que eu vou estar prejudicando a saúde? Né? E de quem que é essa competência? E aí, para algumas regiões que são mais populosas, tem uma questão que chama assunto metropolitano, que envolve mais de um município. Quando envolveu mais de um município, vamos pensar assim, um outro exemplo, transporte intermunicipal, né? Transporte de ônibus, transporte de trens intermunicipais. Quem tem que legislar sobre isso? É o Estado, porque envolve mais de um município, porque envolve uma zona metropolitana. Então, o Estado, ele tem um interesse prevalente. É assim que a gente chama, dentro do direito, aí trazendo um pouquinho mais de direito, a gente tem que pensar no interesse prevalente. Então, quem tem mais interesse em legislar sobre uma região maior do que o município? É o Estado, é uma questão geográfica. Né? Então, nesse ponto, se você tem uma dificuldade de escalar a questão da saúde a nível municipal, talvez seja interessante os municípios daquela zona adotarem a sistemática da legislação estadual. Mas, claro, toda essa legislação ela é construída com base em evidências, com base em dados, que isso não vai além do direito, vai além da Constituição, daquela letra fria da Constituição que está escrito o que cada um pode fazer. Né? Vai muito além. Às vezes, o maior nessa legislação é o papel daquele que está na frente da saúde, né? Do responsável pelos dados da saúde, enfim. Então, acho que esse é um exemplo bacana para a gente explicar aqui Ótimo. E como que existe um conflito, né? No fundo. Sim, de forma geral, o vereador ele não tem competência para definir se o comércio fica aberto ou fechado, né? Isso depende do prefeito, o governador ou o presidente que discute. Presidente não, o governador que discutem sobre isso, certo? O vereador, ele não pode, um exemplo, vou fazer um projeto de lei que proíbe, que não deixa o prefeito decretar o fechamento dos comércios, por exemplo. Não pode haver esse conflito, né? Não existe isso. Em regra, os municípios, aí depende da lei orgânica, né, de cada município. Né? Isso é muito particular, mas, em geral, quem faz os decretos da abertura e fechamento de comércio são os entes do executivo. Muito embora esses decretos eles tenham que ter uma validade na Câmara. É sempre importante pontuar isso, porque, em alguns casos, você tem a questão do estado de calamidade, né, que é decretado a nível municipal. No caso aqui de São Paulo, né? Vamos falar aqui do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente teve um decreto do estado para falar de calamidade, um decreto do município e um decreto de todos os outros municípios. Quando esses decretos chegam nas câmaras, eles também são referendados nessas câmaras municipais. Tá? Então, há uma relação aí entre executivo e legislativo, mas claro que a iniciativa, né, de propor essa medida é do executivo. Entendi. E entrando já para dentro do processo legislativo, dentro da obrigação do vereador, e principalmente quando o município está em estado de calamidade pública, o vereador deve redobrar sua atenção, porque é hora dele assumir mais ainda o seu papel, que é fiscalizar os gastos, fiscalizar as compras governamentais. Por quê? Porque durante a calamidade pública não pode ter licitação, não é isso? E aí eu quero que você aborde um pouco assim, o passo a passo. A pessoa foi eleita vereador, quais são as possibilidades de atuação dela? Beleza. Bom, chegou lá, foi eleito, fez todo o esforço da campanha que vocês aí na Smart estão acostumados a tratar com os candidatos, o sofrimento ali no dia a dia. Fui eleito, graças a Deus. Bom, aí é o trabalho, né? Aí vai começar o trabalho de verdade. O vereador, quando ele chega, né, na Câmara Municipal,
ele tem basicamente duas funções, tá? Duas funções básicas. Uma função é a função típica, né? Que é a função de legislar, que a gente chama de legislar. Então, e a outra função, que é uma função muito importante, que é o que você estava destacando nesse momento, é a fiscalização dos outros poderes. E nesse contexto de hoje, principalmente a fiscalização do poder executivo, que está tomando as ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Só para dar um contexto da importância da fiscalização, hoje a Lei Federal 13.979, ela dispensa a necessidade de você fazer o procedimento licitatório, que é aquele procedimento formal, em que você tem uma demora, que é super complexo, para você fazer uma contratação, ou seja, um procedimento formal que tem mais fiscalização, ele exime o procedimento licitatório para contratações de emergência, de insumos básicos de saúde, de insumos de funcionamento das atividades essenciais como um todo, então segurança também está envolvido nisso. E por que a fiscalização é muito importante nesse momento? Porque os mecanismos legislativos de fiscalização que são de tempos de normalidade, como a licitação, esses mecanismos eles estão afastados. Então, cabe ao o vereador usar de instrumentos que existem dentro da lei orgânica do município e dentro também da resolução, do regimento interno, né, da sua Câmara, que permite ele a fiscalizar o executivo. Quais são esses instrumentos formais? Basicamente, a gente tem um principal instrumento formal, que é o requerimento de informações, que é destinado ao prefeito e aos seus secretários, né, pode ser para cada secretaria. Esse requerimento de informações ele é uma peça, né, que a gente escreve pedindo informações sobre aquilo que nós desejamos fiscalizar. Então, por exemplo, saúde. Né? Quantos respiradores foram comprados pelo município de São Paulo? Eu preciso fazer esse requerimento, então eu vou lá, redijo um requerimento direcionado para o secretário de saúde, né, porque ele que é o competente da pasta da saúde, e aí a gente vai e protocola na casa. E o ato de protocolar na casa, a gente chama, né, de protocolar, é o ato de você dar início a esse processo de requisição de informações, que está dentro do bojo do processo legislativo, né? Claro, e tem um prazo para responder? De maneira geral, 30 dias, tá? Mas cada casa vai vincular esse prazo de resposta do administrador e também vai regular as sanções. Eu vou dar um exemplo que não é da Câmara Municipal, mas que pode se aplicar a outras câmaras, porque geralmente elas vão seguindo, né, os regimentos e as leis estaduais, que é o caso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui, quando você faz um requerimento de informação para o governador ou para os secretários, eles têm um prazo de 30 dias para responder, e se eles não responderem, eles estão sujeitos a algumas sanções, inclusive a crime de responsabilidade, que a gente sabe que pode dar ensejo a uma suspensão do mandato, ou até por meio de processo de impedimento. Entendi. E o vereador, então, ele vai fiscalizar. O primeiro passo, né? É até uma recomendação da própria Smart, que antes de ir para a crítica, antes de ir para a denúncia nas redes sociais, fazer um requerimento de informação para ter todos os dados oficiais. Mas o prefeito ou o secretário municipal não respondeu esses requerimentos. Existe um passo 2, uma medida mais agressiva que o vereador pode tomar? Claro, tem vários passos, né? Mas é muito importante isso que você falou. A gente sempre se munir, né, de informações oficiais. Então, acho que tem uma parte que é política, que aí no âmbito jurídico acho que eu não posso contribuir muito, mas o que eu posso dizer da minha vivência é que você precisa, às vezes, cobrar novamente esse requerimento, seja por meio de uma ligação na secretaria, por meio de um e-mail, mostrando, olha, eu fiz um requerimento, não sei se aconteceu alguma coisa, mas, por favor, vocês poderiam responder. Não foi respondido o seu requerimento de maneira alguma. Você pode oficiar o Ministério Público para pedir essas informações, porque você está sendo vilipendiado da sua função de fiscalizar. Então, quem é o poder que vai moderar essa relação? Né?
entre alguém que está exercendo uma função prevista na legislação e alguém que não quer cumprir o seu dever? Ministério Público. O Ministério Público pode, inclusive deve, instaurar ali um inquérito para averiguar o porquê que o requerimento não foi cumprido e que informações que esse requerimento demandava, porque às vezes pode ser um requerimento de investigação de gastos excessivos, né, de alguma área. Você tem uma compra absurda relacionada, nesse contexto aqui de pandemia, comprou um equipamento específico da saúde que está superfaturado, porque em outros municípios compraram mais barato, né? É uma fiscalização que o objetivo dela é averiguar a possibilidade de você até punir, né, quem fez essa compra, se fez de má fé ou se não fez de má fé, né? Então é bastante Entendi. importante. Nós temos uma pergunta aqui até do Caio Aguiar, se como cidadão ele pode fazer alguma coisa, assim, qual é o pai? E aí eu conto sua resposta, Flávio. O cidadão, ele também quer fiscalizar o Poder Executivo, e aí ele entrou no site da transparência, ele não encontrou informações, além da ouvidoria municipal, além da lei de acesso à informação, né, talvez cabe até mencionar sobre a lei de acesso à informação, o que ele pode fazer enquanto cidadão? No papel da fiscalização, enquanto cidadão, você já mencionou a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação é uma lei federal que se aplica a todos os níveis da nossa federação e você pode, na realidade, todas as repartições, elas devem responder aos requerimentos de informação dos seus cidadãos. Então, se eu for cobrar a Secretaria de Saúde, ela tem que me apresentar informações sobre o que eu estou cobrando, né? Então, se eu for cobrar sobre quantas vagas em creche tem no meu município, nas creches municipais, por exemplo, né? Eu tenho o direito de saber quanto é. Esse direito ele é um direito na Constituição consagrado lá no artigo 20, que a gente chama de direito de petição. Eu posso pedir o que eu quiser para o poder público, desde que isso esteja dentro das competências para ele me fornecer. E informação é um acesso universal para todos. Então, a primeira coisa é a lei de acesso à informação. Não foi cumprida a lei de acesso à informação. O que eu posso fazer? Aí tem alguns caminhos, tá? Primeiro caminho, Ministério Público de novo. O Ministério Público ele tem a função que a gente chama de custos legis, de fiscalizar o cumprimento da lei. Então, vá até o Ministério Público, faça a sua denúncia. Segunda coisa, você, enquanto cidadão, tem alguns mecanismos de ação que você pode utilizar. Quando envolve, por exemplo, dano ao patrimônio público, né? Recentemente eu vi que o município de São Paulo, logo no início da pandemia, ele queria destinar 10 milhões de reais para que alguns artistas fizessem shows nas suas varandas, né, digamos assim. Sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, né, acho que não cabe a gente aqui fazer esse tipo de julgamento, mas teve alguém que se incomodou com essa destinação e fez o quê? Foi até a justiça e ingressou com uma ação que a gente chama ação popular, que qualquer um do povo pode ingressar na justiça com uma ação popular para mostrar para a justiça que, olha, o patrimônio público está sendo utilizado indevidamente, então coíba o uso dessa verba, nesse caso, né? Foi isso que aconteceu e a justiça foi lá e deu uma decisão de fato proibindo o uso dessa verba. Então, tem esses mecanismos judiciais, mas para o cidadão comum, né, para aquele que está só querendo ter uma informação, o melhor mecanismo, no meu modo de ver, é ir até o Ministério Público, caso você não seja atendido depois. E é bem simples, né? Às vezes a pessoa fala, mas é muito complexo, muito difícil. Não, todo site de prefeitura tem que ter lá ESIC, ou Lei de Acesso à Informação, que é uma bolinha amarela com um sinal de uma exclamação, de um I, né? De um I verde. É lei, toda prefeitura tem que ter, no site da prefeitura tem que ter isso, e tem que ser na página inicial. E lá tem os campos para você se identificar, é obrigatório se identificar, mas não é obrigatório justificar por que você quer aquela informação. Então, se você quer ter relação de tudo que foi comprado, o preço, o valor unitário, o valor total, após o estado de calamidade pública, ou desde o início da pandemia, ou você põe a data, né, desde que não esteja já no portal Transparência, senão vai ser só uma perda de tempo, que aí a prefeitura vai responder, consulte o site. Mas você pode solicitar e não precisa justificar. Então é bem simples e eles têm no máximo 30 dias, sendo 20 dias mais 10
que eles podem prolongar, mas eles têm que te responder. E Flávio, no Ministério Público eu desconheço, mas tem como fazer de forma online ou tem que ir até o fórum da cidade? Não, você pode fazer, porque na realidade o Ministério Público ele não tem repartições municipais, né? O Ministério Público ele é estadual, mas ele tem a competência de fiscalizar esses atos nos municípios, então você pode fazer essa denúncia por meio do site. Tem um canal de denúncias no site do Ministério Público, mas se você está numa cidade pequena, no interior, por exemplo, né, que é aquela cidade que você até tem o costume, às vezes as pessoas já conhecem o promotor, né? Então você pode Sim. até apresentar a denúncia verbalmente, não tem problema algum. Uma reclamação verbal. Entendi. Isso é uma estratégia para todos os candidatos a vereadores aí, pessoas que querem serem vereadores nas suas cidades, de fiscalizar e cobrar informação desde já, que mostra que você está correndo atrás, está mostrando que você conhece os meios legais e quando o vereador vai fazer muito mais. Flávio, além da missão e da obrigação de fiscalizar, o vereador ele pode propor leis e também revogar leis, né? Então, o vereador, junto com a sua assessoria ou a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, fez um projeto de lei. É só ir para o plenário e aprovar? Tem algum passo antes, um passo depois? Como é que funciona esse trâmite legislativo? Não. Tem um caminho longo aí, né? Até chegar à aprovação e sanção, né, que é importante, mas até chegar lá tem um caminho longo, né? Como começa o processo legislativo, né? Você tem uma pauta, geralmente o seu vereador ele tem algumas pautas que ele vai defender ao longo do seu mandato, e para ele defender essas pautas, né, que a gente chama de defender politicamente, um dos meios é você propor um projeto de lei. Então, vou propor um projeto de lei relacionado à área de zeladoria, por exemplo, né? Zeladoria urbana. Eu apresento esse projeto, eu faço o projeto de lei, né? Como você faz? Você junta uma equipe técnica, né? Que vai requerer informações relacionadas àquele tema. Você vai ter um jurídico, né? Que vai avaliar primeiro a pertinência. Ó, o meu irmão acabou de entrar. A pertinência daquela matéria em relação à competência do município, né? Você vai ter também a questão, a análise da constitucionalidade daquele projeto que você quer propor, porque muitas vezes nós temos ideias boas, mas que não são, do ponto de vista jurídico, viáveis em razão de ferir alguma questão constitucional, né? Você fez esse filtro, esse é o corpo jurídico, você vai ter e aí você vai fazer a redação, né, desse projeto. Fez a redação do projeto, o vereador ele tem que assinar, né, esse projeto, então vai ser um papel, né, ele vai assinar, e aí você vai ter dois sistemas. Você vai colocar esse projeto, entre aspas, num sistema da casa, que é um sistema eletrônico, e você vai até o setor de protocolo, e você protocola. Protocolou o projeto, dá início ao processo legislativo. Qual é o próximo passo, né, desse processo legislativo? É passar pelas comissões. E aí eu vou destacar mais ou menos como funciona nas casas de vereança aí dos municípios e também na Assembleia, né, que é onde eu tenho bastante experiência. Que essas comissões elas são fracionadas geralmente em 3, né? Então você tem uma comissão, que é a comissão que eu julgo que é a mais importante, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça, porque ela avalia a constitucionalidade do seu projeto, né? E ela vai avaliar se o seu projeto pode tramitar ou não. Se essa comissão ela avalia que o seu projeto ele não tem uma pertinência temática, né, que ele viola a Constituição em algum ponto, no caso dos municípios, a lei orgânica, é importante destacar, que o município não tem Constituição, gente, o município tem lei orgânica, né? Então, quando ela faz esse filtro, se ela verifica que é inconstitucional, acabou o projeto ali. Seu projeto vai morrer. A Constituição de Comissão de Justiça deu ok. Qual é o próximo passo? Só para deixar claro que quem compõe essas comissões são os próprios vereadores, né? Exato, importante. Todas essas comissões, elas são compostas pelos vereadores. Então, são os vereadores fazendo o juízo de constitucionalidade, por exemplo, sobre uma matéria. E o mais importante, e aí entra a importância do início, que você estava falando na live, que é por que é importante você saber escolher as comissões quando você chega na Câmara, né?
Porque se você está dentro da Comissão de Constituição e Justiça, você vai avaliar quase todos os projetos que passam, quase todos não, você vai avaliar todos, né, que passam. Então, você vai ter ciência de tudo o que acontece, você vai ter mais clareza até para fins de fiscalização, enfim, é bastante relevante estar dentro de uma comissão como essa. Segunda comissão seria uma comissão que a gente chama de comissão especial, então depende do tema. Vamos supor, é um tema feito a vagas de creche, então ele vai estar, acho que, relacionado a um tema da educação, né? Então você vai ter uma comissão específica da educação. É um tema relacionado a transporte municipal. Vamos pensar, assim, sobre transporte por aplicativo, né? Eu tenho uma comissão sobre transportes, né? Então essas comissões elas vão avaliar o mérito, se o projeto é bom ou não, se ele tem viabilidade do ponto de vista prático, né? Isso é importante destacar, né? Passada essa comissão, a gente vai para uma comissão de finanças e orçamento, para ver se isso cabe, se esse seu projeto ele cabe dentro do orçamento que está previsto para ser executado naquele exercício, né? Então, se o seu projeto ele destoa, ele não traz uma coisa que a gente quase não vê, tá? Na prática, mas que é muito importante os vereadores cobrarem. O projeto traz um estudo de impacto orçamentário, ele mostra quanto que vai impactar a implementação dele. Então vamos pensar assim, a gente vai fazer um projeto aqui para ampliar o transporte por aplicativos, mas quem vai custear as licenças, enfim, a segurança do transporte vai ser a prefeitura. Quanto custa isso? Qual é o valor? Qual é o tipo de carro? A gente tem suporte para isso? Ah, não está no projeto. Olha, isso é um grande passo para a comissão de orçamento, de finanças e orçamento barrar. Se ela barra, isso não vai impedir do processo continuar tramitando, mas é um indicativo de que o projeto está mal construído, né? Passou nas comissões, foi aprovado... Antes de ir para o próximo passo das comissões, nós tivemos uma pergunta aqui do André sobre até que ponto vai as avaliações políticas, né? Então, o cenário é que nós temos as comissões compostas por vereadores, os vereadores têm oposição, situação, mas são amigos entre si, e tem muito Sim. aquele jogo de se você aprova o meu, eu aprovo o seu, e aí tem esses embates, né? E até a pergunta do André é o que acontece em muitas casas legislativas. Projetos aprovados nas comissões, mas tem o próximo passo que aí o Flávio vai explicar, que ele pode ser rejeitado, aprovado em plenário, ou vetado, ou aprovado pelo prefeito. O Flávio, você vai discorrer sobre esses próximos passos, né, Flávio? Mas só respondendo a pergunta do André, não é que a aprovação por questões políticas na comissão faça que o projeto seja de fato implementado, né? Isso é muito importante, até essa pergunta do André, ela é bastante relevante, porque a gente mostra, às vezes, que tem projetos que são claramente contrários à lei orgânica, à Constituição, e eles são aprovados, né? Aí essa questão ela vai para o judiciário, porque toda vez que eu tenho uma lei considerada inconstitucional, eu posso provocar o judiciário para afastar essa lei. Então, muitas vezes, o que acontece é que você tem, por uma questão política específica, a aprovação de um projeto que não se avaliou se era juridicamente viável ou não. Esse projeto é aprovado, quando a lei passa a vigorar, né? Ela de fato vira uma lei e passa a ter eficácia, passa a produzir efeitos, alguém vai e entra com uma ação, né? E fala, olha, essa lei ela é inconstitucional por isso, por aquilo, e aí o judiciário pode afastar essa lei, né? Acho que tem outra pergunta agora. Tem, da Franciele. Franciele formou comigo na Universidade Federal de Lavras. Cabe responsabilização e, se sim, quais, se comprovada a aprovação por questões políticas, tratando de leis inconstitucionais? Então, ela pergunta assim, na comissão, tem lá 5 vereadores e eles aprovaram um projeto inconstitucional, um projeto que vai contra o que está na lei orgânica. Tem alguma punição para os vereadores? Não tem uma punição, até porque a avaliação da constitucionalidade ela é uma avaliação feita pelo próprio legislativo. Então, se o judiciário declarou depois a inconstitucionalidade,
foi depois do filtro que a casa fez, né? E a casa tem uma comissão de Constituição e Justiça. Então, teoricamente, dentro do mundo do processo legislativo, né, essa lei ela não houve uma aprovação de má fé, né, na avaliação do juízo de constitucionalidade. E mais do que isso, não poderia haver uma punição porque seria uma interferência no poder, já que o vereador ele tem garantia na Constituição da sua imunidade, que a gente chama de imunidade parlamentar, de um contexto mais grosso modo, mas ele tem imunidade em relação ao que fala, ao que propõe, ao que diz, né, no exercício da sua função. Então, ele não poderia ser penalizado por isso. E tem um canal que fez uma pergunta aqui, o Política é Isso, sobre, nessa mesma linha, né, o que acontece quando passa um projeto inconstitucional da Daiane. Mas pensando pós-aprovação, então, Flávio, simulando que o projeto ele foi aprovado em plenário, o prefeito sancionou, mas algum outro vereador ou cidadão pode fazer alguma coisa contra isso? Tem alguma instância que ele pode recorrer para apontar que aquele projeto é inconstitucional ou fere alguma lei, algum princípio? Tem sim. Eu só antes de falar disso, eu queria complementar aquela linha do tempo que a gente estava fazendo. Pode ser? Sim. Ótimo. A gente então parou na última comissão, que era aquela comissão de orçamento, né? Vamos supor que passou nas 3 comissões, foi aprovado. O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? É o projeto ir para plenário. E aí, para cada tipo de proposição, seja uma emenda à lei orgânica, seja um decreto-lei, seja uma lei, ela vai ter um quórum específico de aprovação no plenário. O que é o quórum? É o número de vereadores que precisam votar a favor para o projeto ser aprovado, para ele virar uma lei. Daí você vai ter as votações, se ele for aprovado, se for um projeto que depende de sanção, ele vai para o prefeito. Vários projetos não dependem de sanção do prefeito, é bem diferente, né, no Estado, né? O prefeito tem menos autonomia nesse sentido, mas alguns dependem, então ele vai para o prefeito se pronto, a lei entrou em vigor e o seu projeto de lei acabou, né? Ele saiu de um projeto e virou uma lei. Tentei explicar rapidinho já para a gente entrar naquela questão. Foi aprovado, mas eu não concordo porque eu entendo que tem uma questão jurídica aqui que violou a Constituição. Então, sei lá, eu aprovei um projeto que inibe o transporte por aplicativo no município. E eu entendo que esse projeto ele viola a livre iniciativa, que é um princípio que está garantido na Constituição, que prevê que todos podem ter iniciativa de atividades econômicas, desde que não sejam vedadas por lei, né? E o transporte por aplicativo, por essência, é uma atividade irregular. Então, o que eu posso fazer contra isso? Eu posso, tentar politicamente conversar com o vereador para revogar essa lei, né? Então, esse é um caminho político, e um vereador propõe um projeto para revogar essa lei. Geralmente isso não vai acontecer, porque se a lei acabou de ser aprovada, você não vai ter quórum para aprovar a revogação. Então, você não vai por esse caminho, né? Qual é o passo que você pode fazer? Você pode ingressar no judiciário, você pode fazer primeiro, ir até o Ministério Público, né? Ingressar com um pedido para o Ministério Público fazer essa avaliação, né, de constitucionalidade dessa lei ou não. O segundo passo é verificar quem são as entidades que são representativas para pedir a inconstitucionalidade de uma lei. Nem todo mundo pode pedir inconstitucionalidade de lei no Brasil, né? Se você vai lá no artigo 103 da Constituição, quem são os entes legitimados a entrar com as ações diretas de constitucionalidade, que visam não questionar um fato específico, mas uma lei, né? Tem lá o artigo 103, ele fala os partidos políticos, fala as organizações sindicais, o procurador-geral, a OAB, vai dando uma série de... Então, assim, você fazer um contato com esses canais é bem importante, tá? E isso também se aplica no controle de constitucionalidade dessas leis, das leis estaduais e municipais, tá bom? Uma questão que é relevante também pontuar se essa lei ela é inconstitucional e ela afeta o seu dia a dia, então vamos supor, eu proibi o município proibiu fazer um calçamento na frente da sua casa que, sei lá, inviabiliza a entrada, por exemplo, para a sua moradia.
Isso está te inviabilizando o seu direito em concreto de usar, gozar e dispor da sua propriedade, viola o seu direito de moradia, né? Viola o seu direito de ir e vir, já que você fica limitado, né? Você pode se ingressar com uma ação no judiciário para derrubar essa lei. E aí você, pessoa, né? Então, tem vários modos, assim, não é nada muito linear, mas você tem esses canais, né? Buscar alguma entidade representativa para fazer isso por você, por meio de uma ação direta, por exemplo. Se for algo que te afeta diretamente, você mesmo pode ingressar no judiciário e também sempre procurar o Ministério Público, porque é o ente que tem por competência fiscalizar as ações, tanto do Executivo como do Legislativo e do Judiciário. Ótima explicação, Flávio. É isso, né? Não, embora os poderes tenham sua autonomia, tem os órgãos fiscalizadores, né? Que é o Ministério Público. Então, se foi aprovado no plenário, mas é inconstitucional, você, como cidadão, pode enviar isso para o Ministério Público com seus argumentos. E aí não precisa de advogado, é um trâmite online, não é nada complexo. Mas também outros vereadores podem discutir isso no plenário e também entrarem com ação. Tem um caso aqui que o Lucas comentou, tem um caso do cinto de segurança de 3 pontos que foi aprovado por uma Câmara Municipal. É aquilo que você falou no início da nossa live, né, Flávio? A questão da lei de trânsito, quem julga, quem legisla é nível federal, certo? O Código de Trânsito, as leis de trânsito, elas são federais. Então a gente pode ter um problema relacionado a isso. Mas tem uma questão, olha como é difícil. Zelar por segurança no trânsito é uma questão que está dentro do nível municipal também. Então, ele fiscaliza, né? Até aí a gente precisaria analisar o conteúdo da lei para dar um posicionamento se é constitucional ou não é constitucional, né? Mas, a princípio, como ele também fiscaliza, né? Como ele tem essa competência de fiscalização, de zelar pelo trânsito, né? No município, em regra, ele poderia exigir, em tese, né, ele poderia exigir essa medida de segurança. Muito embora, o que a gente tem que fazer, quando a gente faz esse juízo da constitucionalidade de uma lei ou da própria lei, a gente tem que, eu sempre falo, né, a gente tem que sempre avaliar se essa lei ela é proporcional ao que ela visa proteger. Então, assim, ela visa uma lei que coloca um cinto de 3 pontos, qual é o objetivo dela? É proteger a vida, né, é proteger a saúde e a vida do condutor, daquele que está conduzindo, ou de todos aqueles que estão conduzidos, porque ele pode bater o carro ou ele pode sofrer um acidente a qualquer momento. Será que o cinto de 3 pontas ele protege mais do que o cinto de 2 pontas? Pode ser. Mas será que só o cinto de 2 pontas já não é o suficiente? Né? Ele já não cumpre essa função? Já não está demonstrado? Então talvez essa lei ela não é conveniente. Então ela não é oportuna. Né? Ela não pertence ao juízo de conveniência e oportunidade, que está dentro de um dos princípios da administração pública, que é um dos princípios da administração pública, que regem os atos da administração. Então a gente pode, por essa linha, demonstrar que essa lei ela não tem uma pertinência nesse momento. Tem uma pergunta do Lucas Assunção aqui também, mas existe um advogado na Câmara para verificar a legalidade de um projeto? Ele está dizendo, se existe um advogado na Câmara Municipal para verificar a legalidade, então como é que passa um inconstitucional? Flávio, nos explica um pouco sobre a autonomia desse advogado, até que acontece também numa assembleia, né, onde tem procuradores, tem assessores jurídicos, qual que é a autonomia que tem para deixar um projeto ir para plenário ou não? Quem tem autonomia para determinar se um projeto vai ao plenário ou não, são os deputados nas comissões. Um órgão técnico da casa ele não tem competência para barrar a tramitação de nenhum projeto. Tá? Tem casos o caso na Câmara Municipal também. Né? Isso. Tem câmaras municipais, por exemplo, eu já vi isso no interior de São Paulo, que elas têm um órgão técnico de avaliação de projetos, que funciona mais ou menos como aqui na Assembleia nós temos uma consultoria técnica. Então, você propõe um projeto, você tem o projeto, você faz uma redação ali inicial dentro do seu gabinete, aí você fala, eu quero melhorar o meu projeto, eu mando para a assessoria técnica. Geralmente, quando você faz parte de uma comissão e você recebe um projeto,
Você pode mandar para a consultoria técnica dar um parecer. O que é um parecer? Um parecer nada mais é que um relatório do ponto de vista jurídico sobre aquele determinado projeto. Se aquele órgão técnico deu um parecer contrário, falando, olha, esse projeto ele não pode tramitar porque ele fere isso, então ele portanto, ele fere a Constituição Federal, Estadual, ou a lei orgânica do município, ou já tem uma lei nesse sentido, então não faz sentido ter esse projeto. O órgão técnico deu esse parecer, e ele entrega esse parecer ao vereador. O vereador, ele precisa acatar esse parecer? Não. Ele não precisa. O vereador, ele tem autonomia decisória dentro do processo legislativo. Então, não... Por isso que ele é eleito, né? Por isso que ele foi eleito, por isso que o povo deu mandato para ele, né? Isso faz parte da democracia. Então, às vezes você tem uma questão política envolvida nesse processo que faz com que, por mais que um órgão técnico fale, olha, há dúvida sobre a constitucionalidade dessa lei. Isso foi muito interessante, por exemplo, agora na aprovação da redução do salário dos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tinha algumas questões ali que se perguntavam se eram constitucionais ou não, e havia uma dúvida, né? Os órgãos técnicos, eu não sei como, eles indicaram para a casa, e isso o presidente da casa falou, que o órgão técnico disse que era constitucional. E eles seguiram dessa forma. Eles consultaram a procuradoria da casa, né, os órgãos técnicos. Mas tem muita gente falando que não é, né? Só que a Comissão de Constituição e Justiça, ela avaliou e ela falou que é constitucional. Então, vai tramitar normal. O que eu quero dizer com isso? Se a casa falasse, olha, esse foi um projeto de iniciativa da mesa, né? Se a casa falasse, olha, presidente, esse projeto, muito embora seja um projeto que visa aí reduzir o salário nesse momento, ele não é constitucional porque ele fere, porque ele não foi feito por meio de lei, foi feito por meio de resolução, por exemplo, o presidente não precisava acatar. O presidente poderia falar, tudo bem, muito obrigado, agradeço a avaliação, mas eu vou propor esse projeto. Quer dizer, ele não está vinculado à posição técnica, do ponto de vista da Constituição, porque ele tem autonomia. Ótima explicação, Flávio. Foi bem didático em todas as questões. Acredito que tem muito mais conteúdo para a gente abordar aí ao longo da nossa caminhada. Eu te agradeço por aceitar o convite da Smart, por estar aqui conosco. E por hoje acredito que não temos nem mais tempo aqui pelo Instagram, né? Tem a limitação de 1 hora. Mas obrigado pela sua disponibilidade e agradeço a todos que participaram dessa live aí conosco. Eu que agradeço, foi um prazer e sempre estou à disposição da Smart para a gente bater esse papo e ter uma conversa bacana aí com o pessoal. Tá joia. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau.